Bom dia, meus irmãos, a paz de Deus a todos. Graças a Deus, hoje é segunda-feira, 21 de julho, e até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Bendito seja Deus. Vamos meditar no devocional do dia com o tema Foque em Jesus. A palavra de Deus para a nossa meditação se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Uma lição vital na jornada é que aquilo em que fixamos nossos olhos tende a crescer, seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária. O que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Nós vimos aqui, irmãs, essa palavra gloriosa que o Senhor Deus manda para nós hoje, que diante de situações, de problemas que nós enfrentamos na vida, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós queremos desistir, porque nós, com os nossos olhos carnais, às vezes nós só enxergamos o problema, nós só enxergamos a dificuldade, nós só enxergamos os obstáculos no caminho e nós deixamos de focar em Jesus, onde está a solução. E essa palavra aqui vem falando de Jairo. Diante de uma situação difícil, de uma situação triste, de uma situação desesperadora, Jairo, ele procura Jesus. E Jesus olha para aquele homem e disse: não tenha medo, porque Jesus sabia que ele estava com medo da dor, com medo do sofrimento, com medo da perca de perder a sua filha. E Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia e ela viverá. Então Jesus está falando o quê? Você tem crido? Você crê em mim? Porque Jesus diz para ele o quê? Creia em mim e ela viverá. Então Jesus está dizendo: eu sou a solução para tudo, mas precisa crer. Nós precisamos crer em Jesus. Então, amados, tudo aquilo que nós fixamos os nossos olhos, que nós colocamos o nosso coração, tende a crescer. Se nós fixarmos os nossos olhos para o problema, ele aumenta. Ele só vai aumentando e nós vamos ficando com medo, vamos ficando desanimados, muitas vezes nós desistimos. Quantas pessoas desistem de viver? Quantas pessoas têm desistido da vida porque têm deixado o medo tomar conta dos seus corações? Muitas pessoas, irmãos, eles desistem da vida porque vai enfrentando problema, dificuldade e não vai vendo solução, não foca em Jesus Cristo, começa a focar nos problemas e os problemas só vai crescendo. Crescendo porque ele começa a crescer na mente, ele começa a crescer no coração, ele começa a trazer medo, começa a trazer ansiedade e muitos têm desistido. Muitas pessoas têm desistido do casamento, desistido dos filhos, desistido da família, desistido do trabalho, porque focou apenas no problema e não focou na solução. E hoje, por essa palavra, Jesus está nos convidando a focar nele, entregar as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos dele e confiar nele. Isso não quer dizer que nós devemos cruzar os braços e esperar que o Senhor faça. Mas quer dizer que quando nós focamos, entregamos a Jesus e cremos nele, ele nos dá força para lutar, para não desistir. O cansaço é normal. O medo, às vezes, ele chega na nossa vida. A aflição, ela chega na nossa vida. A dificuldade, ela chega. Mas o que nós nunca podemos é desistir. É parar e ficar estacionado. Se cansou, descansa um pouco. Confie em Deus. Se levanta e continue caminhando. Confiando no Senhor. Bendito seja Deus. Amadas, Jesus é maior do que qualquer dificuldade na nossa vida. Não existe tamanho de problema que seja maior do que a grandeza do nosso Senhor. Do que o poder de Jesus sobre a nossa vida. E é por isso que nós devemos estar focados nele. Onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso socorro? Vem do nosso Deus que fez o céu e a terra. O nosso Pai
É dele que vem a solução para os nossos problemas. Mas para isso nós precisamos crer. Jesus estava ali e Jairo estava ali diante de Jesus. Mas Jesus disse, você precisa somente crer. Não só pedir, não só entregar o problema para Jesus, mas precisa crer. Quando Jesus, ele curou, ele falava assim, a sua fé te salvou, porque a pessoa teve fé, porque a pessoa creu. Então, nós precisamos crer. Então, hoje, através dessa palavra, se você está enfrentando lutas, dificuldades, aquelas batalhas terríveis da vida, seja no seu casamento, seja com a sua família, seja no seu trabalho, seja com a enfermidade, seja no financeiro, confie em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e Ele lhe dará força, só não desista. Jesus lhe dará força para lutar e para vencer. A visão humana nos limita a enxergar os problemas. A nossa visão aqui, a nossa visão humana, se nós não tivermos uma visão espiritual, com a nossa visão humana nós só vamos ver problemas, dificuldades e lutas e nós não vamos enxergar a solução. Mas com a visão do céu, ela nos leva a enxergar a solução extraordinária para os problemas. Então é assim, se a nossa visão está em Cristo, nós devemos estar focados na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, focados na oração, focados em Jesus Cristo, que é a solução para os nossos problemas. Então nós vamos ver solução. Talvez você esteja aí no emprego pensando em desistir desse emprego. Não está dando certo. Eu quero desistir desse casamento que eu não aguento mais. Eu já orei tanto pelos meus filhos, vou desistir. Talvez você tenha seu próprio negócio. Deus colocou na sua mente e você colocou seu próprio negócio. Mas você está vendo alguns probleminhas, algumas dificuldades. Se isso aqui não dá certo, eu vou desistir. Não desista. Continue lutando, foque no Senhor. Deus ele vai te dar solução para vencer. O Senhor vai lhe mostrar uma solução para o seu problema. Mas não desista. Busque em Deus, confie em Deus. Não olhe para o tamanho do gigante, como aquele povo ali, Saul, seus soldados estavam querendo recuar, porque estavam olhando para o tamanho do gigante. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para a solução que vinha de Deus. Ele disse, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Deus de Israel. E é esse Deus, o mesmo Deus que operou lá no passado, é o mesmo que opera hoje. Nós só precisamos crer. Então, que hoje nós venhamos crer mais no Senhor. Confiar mais no Senhor. Para que a nossa solução, ela possa vir do céu. Que nós venhamos ter força para lutar, guerrear e nunca desistir. Que Deus abençoe a nossa vida. E que o nome de Deus seja eternamente louvado. Bendito seja o Senhor.